Olá, queridos amigos, iniciando o nosso querido, maravilhoso, espetacular programa Páginas da Bíblia. Estudando a Bíblia, nós conseguimos tranquilidade, entendimento das nossas próprias necessidades, conseguimos entender o que Deus pode estar querendo sobre a nossa vida. Não custa entender essas páginas para você depois entender as suas páginas, porque uma coisa é consequência da outra. Então, com isso aí tudo, eu quero dizer que iniciamos mais esse programa e eu quero agradecer as mestras que estarão aqui conosco, nos orientando, nos conduzindo nesse estudo de hoje. Tenho aqui a professora Ieda, a quem agradeço imensamente. É uma alegria estarmos juntos novamente aqui. Obrigada, Ieda. Sempre aqui pronta para tirar as dúvidas das muitas Sempre aprendendo que a junto, gente tem, vamos né? dizer. Agradecer a presença da nossa querida professora Amélia. É uma alegria estar aqui novamente. Isso é bom demais. Obrigada, Amélia. Agradecer a vocês, principalmente porque vocês representam tudo aquilo que a gente precisa conhecer sobre o reino de Deus, né? Todos nós, por mais que sejamos dominados pela vontade humana ou que sejamos donos da vontade de outros, precisamos, para compreender essa vontade, entender esse caminhar, saber acima de tudo a vontade de Deus. Só conhecendo aqui nós vamos chegar lá, como eu disse anteriormente. Nós estamos, na verdade, estudando o livro de 2 Samuel. Para quem vem acompanhando nosso programa sabe que tem sido maravilhoso entender a vida de Samuel, porque junto com isso nós estamos descobrindo verdadeiras histórias sagradas, né? Mergulhando nesse livro de Samuel, estamos agora descobrindo trechos importantíssimos da vida de Davi. Eu quero então pedir para a Ieda, para a gente fazer o nosso estudo de hoje, que a Ieda faça uma pequena introdução, nos situe no momento em que a gente vai estar explorando hoje, que vai ser, como eu disse para vocês, a partir do versículo 17 do capítulo 2. Como é que nós chegamos aqui, Ieda? Nós chegamos aqui, nós estamos dando continuidade, então, estudando os livros de Samuel. Encerramos nos outros programas o primeiro livro de 1 Samuel e agora nós vamos no segundo capítulo, vamos dizer assim, no programa anterior nós vimos já o capítulo 1 do segundo livro de Samuel. É importante a gente destacar a questão de que o livro de 2 Samuel, ele está centrado na figura do rei Davi. Ele é centrado, por quê? Porque Davi, ele foi um instrumento importante de Deus na história de Israel. Ele foi um instrumento de Deus. Então ele é considerado para os israelitas, para os judeus, né, o rei maior. O rei maior é importante porque ele organizou a nação. Então, a nação de Israel, ela vai se formar agora a partir de Davi. Até então era um povo que andava pelo deserto, era um povo que se organizava em tribos, não tinha um governo, um poder central. Entra na Palestina, cada um defendendo o seu território. Eles tomam posse da terra prometida e cada tribo aí tem um representante que são os juízes. Aí então nós vamos ver a história da monarquia, como é que do tribalismo, né, nós vamos ver a questão de como é que se organizou a origem da monarquia. É isso que nós estamos estudando. E agora nós estamos entrando já quase no tema central e principal, que é a questão do rei Davi, instrumento poderoso de Deus para o povo de Israel. Então, quando a gente vê assim que Davi foi um rei, é o rei considerado o rei maior, importante. Por que que Davi, historicamente, ele é importante? Ele vai destacar não só na história, mas no sentido religioso, né, da história. Porque ele é onde vai realizar o projeto salvador de Deus, onde ele escolhe reis e escolhe profetas para que guiem e governem o seu povo. Então ele pré-anuncia um rei universal. Esse rei universal, que nós vamos ver depois lá no Novo Testamento, é Jesus. É um rei que tem a origem
Porque o Mateus, ele vai falar que a origem desse rei universal, que é Jesus, a origem genealógica, começa lá em Davi. Que Jesus é o filho de Davi. Jesus é descendente de Davi. Ele pertence, então, a essa dinastia do rei Davi. Então, ele pré-anuncia esse reino que vai ser para todos, não só os israelitas. Então, vamos entender um pouquinho historicamente. Deus vai escolhendo o rei para poder governar o seu povo, para poder defender o seu povo dos inimigos, para poder conduzir o povo a uma terra, até hoje, onde jorra leite e mel. Então, nós vamos ver, então, o que Davi faz? Ele vai unificar as tribos. Olha a importância desse rei. Outros, nenhum conseguiu, na história de Israel, unificar todas as tribos, tomar uma nação, tornar uma monarquia. Então, o poder central vai ser organizado por Davi. O poder, ele vai organizar um exército, ele vai escolher uma capital, que é Jerusalém, para ser centro político e religioso desse reino, né? Então, ele vai organizando essa nação e vai se tornando a nação mais poderosa, né? E ele consegue, então, fazer a unificação de todas as tribos, tendo ele como rei. A questão religiosa, que eu já falei um pouco, a questão desse projeto salvador de Deus, que pré-anuncia um rei universal, que é o próprio Deus, que é Jesus, que é a palavra de Deus que vem habitar entre nós, então já vai pré-anunciando isso aí. A outra questão a questão da esperança messiânica, né? Então, já começa aqui, porque existe uma promessa aqui com relação à dinastia, a casa de Davi, que vai surgir, então, Deus já anuncia. Depois nós vamos ver lá no capítulo 6 ou 7, a profecia de Natã, dizendo que Davi, a casa de Davi seria uma dinastia eterna, né? E aí, então, essa importância tanto histórica como religiosa do rei Davi. Davi, ele tinha 30 anos quando começou a governar Israel, reinar. Ele reinou por 40 anos, né? Primeiro, nós vamos ver lá no capítulo 5, que foi em Hebron, que ele vai ser sagrado rei, ungido como rei. Então, ele governa essa região sul, Judá, na cidade de Hebron, por 7 anos e 6 meses. E em Jerusalém, no total, o reino do norte, o reino do sul, ele vai governar, então, Judá e Israel por mais 33 anos. Então, uma figura muito importante, né? E aí, então, ele foi um instrumento de Deus na história, né? E é muito difícil a gente discernir, né, a vontade de Deus na história da vida da gente, né? A história na vida de Israel. Então, Davi, ele se colocou como instrumento, né? E nós vimos, então, aqui, no capítulo 2, só fazendo uma retrospectiva do conteúdo, o capítulo 1 vai falar que ele tomou conhecimento sobre a morte de Saul. Então, até então, o livro de 1 Samuel, ele vai terminar com a morte de Saul. E então, no 2 Samuel, ele retoma essa história da morte de Saul, porém numa outra versão, né? Nós temos aqui, então, essa outra versão que diz assim: no capítulo 31 do 1 Samuel, ele dizia que Saul ele tinha se suicidado. Agora, nesse capítulo 1, que nós estamos fazendo uma retrospectiva, Saul é morto por um estrangeiro, né? Que, por sua vez, Davi mata também, porque Davi, ele tinha todo um respeito para com Saul, ungido do Senhor. Então, Davi, ele almejava o poder, não o poder de uma forma violenta, mas ele gostaria de ser rei, né, segundo a vontade do Senhor, né, sem violência, mas que o povo o aclamasse rei, né, pacificamente. Mas a gente vai ver que não foi tão pacífico assim, que agora nós vamos ver muitas lutas, não só contra os filisteus, né? E nesse capítulo 2 aqui, retomando, então, nós vamos ver, então, que ele sabe da notícia de que Saul morreu, né? E aí, então, depois que
é anunciado que a morte de Saul, ele volta, ele está em território em Sigre, num território filisteu, ele volta para Judá, para Hebrom. Hebrom é a cidade mais importante do reino do norte, do reino de Judá, lugar aonde Davi nasceu e foi criado. Então ele é muito conhecido, estimado por esse povo de Judá. Então ele vai falar assim, ó, que antes dele sair lá do território filisteu e voltar para esse território onde ele foi criado, em Judá, em Hebrom, ele vai dizer que ele consulta a Deus, consulta o Senhor, né? Eu devo ir, devo voltar para minha terra? E aí o Senhor vai respondendo, deve, né? Para onde que eu vou, Senhor? Para Hebrom. É lógico que a gente sabe que naquela época havia-se, antes de um acontecimento muito importante, se consultava o Senhor no templo, né, com aquelas pedras de Turim e Urim. Né? Então, era muito simples essa consulta, é sim e não. Então, o que é interessante nesse capítulo 2? Que ele quer saber qual que é a vontade de Deus para ele. E ele vai vencendo e vai superando as dificuldades, porque o texto vai dizer, porque o Senhor estava sempre com ele e ele deixava o Senhor conduzir a sua vida. Ok, eu acho que... Se deu para fazer uma retrospectiva. Mais do que deu. Você recordou conosco todo esse capítulo anterior. Quem, por acaso, não pôde assistir, perdeu por alguma razão, busque nos nossos arquivos do YouTube e você encontrará esse nosso encontro. Encontrará o encontro anterior. Ficou redundante, mas deu para entender. Então, nós vamos retomar, nós vamos fazer a leitura, como eu disse, e o estudo para a gente entender o que vai acontecer agora, daqui para frente, essa luta de Davi em restabelecer ou estabelecer esse reino, que até então, como bem disse a Ieda, era composto de juízes. Agora ele quer tornar tudo sobre uma única direção, um único comando, um único reinado. Então, no caso, peguemos aí, a partir do versículo 17 do 2 Samuel, capítulo 2, um trechinho curto, nós vamos ler até o 24. Vai dizer que então travou-se, em determinado dia, uma batalha encarniçada, na qual Abner e os de Israel foram vencidos na presença dos servos de Davi. Estavam lá os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Abisai e Azael. Ora, Azael era rápido na corrida como as gazelas selvagens. Ele se lançou em perseguição a Abner e o seguiu sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Abner olhou para trás e disse: És tu, Azael? E ele respondeu: Sou eu. Então disse Abner: Vai para a direita ou para a esquerda, agarra um dos seus moços e apossa-te dos seus despojos. Mas Azael não quis abandonar a perseguição dele. Abner insistiu com Azael: Afasta-te de mim, é preciso que eu te fira no chão? E como poderia encarar o rosto do teu irmão Joabe? Como ele se recusasse a afastar-se, Abner lhe perfurou o ventre com o couto da sua lança, que lhe saiu pelas costas. Ele caiu ali e morreu no mesmo lugar. E todos os que iam chegando ao lugar onde Azael caíra e morrera, paravam. Joabe e Abisai se lançaram em perseguição a Abner e, ao pôr do sol, chegaram à colina de Ama, que está a leste de Gaia, no caminho do deserto de Gabaon. Mas, Amélia, nós vamos ver aqui já um grande conflito que começa a acontecer, né? Em vez dele ter paciência com o outro que não entendia, ele foi bem incisivo aqui na sua... O texto conta com detalhes a guerra, né? Como é que foi a guerra pela conquista. O que está em jogo, todo esse livro aqui, é ele limpando o caminho, porque a gente viu que o Davi está rei em Hebrom, mas não está em todo o país, né?
Agora, então, está travando-se uma luta para ir limpando o caminho, aqueles que estão na frente, porque ainda tem descendente de Saul, que já apareceu. Então, para Davi assumir em todo o território, é necessário não ter mais ninguém. Sim. Porque Davi já foi, né? O filho dele também. Aí agora está a guerra. Na realidade, está contando a batalha de Gabaon, né? O Abner, que é filho de Ner, servo de Isbaal. Isbaal era filho de Saul, né? Então, estão lutando. E é uma guerra. Então, ele falou, pô, tu vai para frente e pega os despojos. O cara não quis, aí ele vai e mata. E o jeito do texto contar, né? Enfiou, que passou para o outro lado para matar. Depois também, ele vai falando... Ele olha para trás ou para a direita, é interessante quando ele fala assim, não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, eu já lembrei de Deuteronômio, né? Sim. O caminho é esse aqui, então. E ele tá lá, ele tá reto, que é no caminho que ele quer para acabar com os inimigos. Muito bem, prosseguindo o versículo 25. Então, sim, Ieda, pois não. Eu quero fazer um comentário aqui no anterior, que vai 2:8 até o 11, que é para a gente entender um pouco a história. Porque a questão... Então, vai haver uma luta entre os da casa de Saul e os da casa de Davi. Porém, nós sabemos que Saul havia sido morto, né, na guerra contra os filisteus. Fica, então, esse Abner, de acordo com algumas pronúncias, então, ele é o chefe do exército de Saul. Então, com a morte do rei Saul, ele vai ungir rei o quarto filho de Saul, que é aqui vai contar a história de Isbaal. Isbaal é o herdeiro de Saul, o herdeiro do trono. Então, ele unge Isbaal como rei das tribos do sul, do norte, né? Benjamim, que era a tribo de Saul, todos apoiavam a dinastia de Saul, os filhos de Saul. Então, o que vai acontecer? Esse general do exército, ele vai ungir rei o quarto filho de Saul, Que é o Isbaal. para as tribos do norte. Por 2 anos ele vai reinar, então, o quarto filho de Saul nas tribos do norte. E aí o que acontece? Então, do 12 até o 16, vai haver, então, uma disputa entre os da casa de Saul e os da casa de Davi, querendo tomar o poder. Quem que vai vencer essa luta, essa guerra, essa batalha? Tem o general Abner do lado de Saul e Joabe, que é general do exército de Davi. Então eles vão se encontrar, o texto vai dizer, para resolver algumas questões, perto de Gabaão. Gabaão é um açude. Gabaão, então, é uma fronteira entre os reinos, o reino do norte e o reino do sul. E ali eles vão juntar cada um de um lado do açude e vai propor uma luta entre os jovens guerreiros, para ver quem vai dominar quem. E com essa luta, eu estou explicando um pouquinho o que acontece antes dessa batalha de Gabaon, que ela começa assim. Primeiro, vamos resolver essa questão entre os guerreiros jovens. Cai 12 guerreiros de um lado e 12 guerreiros, nada resolvido. E aí, então, a partir do capítulo 17, começa essa batalha que o autor fala que é uma batalha encarniçada, que é uma batalha violenta. Por que essa batalha é violenta e é uma batalha entre irmãos? Entre eles mesmos, entre os israelitas, entre os judeus. Né? E aí, então, nós vamos ver nesse trecho que você leu, que fala assim, os filhos de Sárvia, no versículo 18. Cita aqui a irmã de Davi. Sárvia era irmã de Davi, Joabe, que era o chefe do exército de Davi, e os irmãos dele, Abisaí e Azael. O que acontece? Eles vai dizer que um deles aqui, o Azael, ele é rápido como uma gazela. E ele vai perseguir Abner, porque aqui estourou a batalha, lá em Gabaão, lá perto do lago.
e ele vai sair e perseguir Abner. Abner, ele vai dizer assim, não, desiste de mim, né? Não continua me perseguindo, mas ele quer, por toda a lei, dar cabo da vida de Abner. E o que acontece? A Abner acaba matando Azael, um dos irmãos do chefe. E então, essa morte aqui, no próximos capítulos, nós vamos ver que vai ser as consequências as desse consequências ato. da morte também de Sim. Abner. Entendeu? Então, ele vai até o fim, Azael persegue e acaba sendo morto. E aí Abner mesmo propõe um acordo de paz entre eles. Porque ia ser uma matança geral entre irmãos. Certo. Né? E aí, se você quiser continuar lendo vamos aí, não lendo. sei se ficou bem entendido, Isso. mas... A partir do versículo 25, portanto, vai dizer que os benjaminitas se concentraram atrás de Abner em formação cerrada e pararam no alto de uma colina. Abner gritou na direção de Joabe e disse: devorará a espada para sempre? Não sabes que no fim só restará amargura? Que estás esperando para ordenar à tropa que cesse de perseguir seus irmãos? Respondeu Joabe: pela vida de Deus, se não me tivesses falado, só pela manhã a tropa teria desistido de perseguir cada um a seu irmão. Então Joabe mandou soar a trombeta e toda a tropa suspendeu o combate. Cessou a perseguição a Israel e terminou a luta. Abner e os seus homens caminharam para Arabá. Durante toda aquela noite passaram o Jordão e, depois de terem perseguido todo Bitrom, chegaram para Maanaim. Joabe, tendo deixado de perseguir a Abner, reuniu toda a tropa entre os servos de Davi. Faltaram à chamada 19 homens e também Azael, mas os servos de Davi mataram, entre os homens de Benjamim, os de Abner, 360 homens. Levaram a Azael e o sepultaram no túmulo de seu pai, que está em Belém. Joabe e os seus marcharam toda a noite, e o dia estava nascendo, quando eles chegaram a Hebrom. Então, nós Interessante vemos a esse alerta. do final do combate entre eles. Não, interessante esse alerta que Joabe, que foi feito, que Joabe vai responder. Quem é que faz esse alerta? Pela vida de Deus, se não tivesses falado, isso foi Joabe que responde. Né? O Abner que fala. Abner que Abner, fala. ele propõe Ele vai dizer: devorará a espada para sempre. Quer dizer, vai ficar lutando. Você vai lutando sempre, não sabe que no fim só vai restar amargura? Eles estão lutando entre irmãos, porque eram 12 tribos, todos irmãos. E agora está se dividindo. Aquele que estava do lado de Saul e o que está do lado de Davi. Que adiantaria a vitória se dentre a contagem todos fossem primos, irmãos, né, parentes entre si. E interessante é o que Joabe vai responder. Humildemente ele admite: pela vida de Deus, se não tivesse falado, só pela manhã a tropa teria desistido de perseguir cada um a seu irmão. Ele aceita a trégua, mas depois você continua lendo, parece que a trégua não foi aceita, porque foi morto um monte de gente. Então, Não, mas é a conclusão vai do que ser aconteceu. a contagem final que foi Então, feita. na casa de Davi, Joabe, que era o representante do exército, ele faz uma contação das perdas dos... Quem ganhou? Quem venceu? O texto vai dizer, lá no capítulo 17, né, que eles vão terminar, mas aí eles vão... É uma batalha violenta. Versículo 17. Versículo 17. Abner fora vencido na presença dos servos de Davi. Porque aqui, ó, ele vai dizer, no 2:23, né, que os da casa de Davi morreram 19 homens, mais Azael. Azael é uma figura importantíssima que não pode esquecer. Ele é sobrinho do rei Davi, irmão de Joabe. Joabe, ele vai querer vingar o sangue do irmão. Esse aqui é só umas cenas dos próximos programas, né? E aí, então, quem que vem? Morreu do lado de Davi 19 homens. Do lado de Saul, de Isbaal, que era o rei da tribo do norte, morreram 360 homens. É muita coisa, hein? É muita coisa. Mas a luta, a batalha interna entre eles não vai parar por aí.
vai continuar. Parece que para, mas E não aí, vai parar, então, né? o autor ele vai fechar no 3:1, se você quiser ler, para encerrar. Então, o Como 3:1 é que vai ser essa continuação? O 3:1 vai dizer que a guerra entre a casa de Saul e a de Davi continuou, mas Davi se fortalecia ao passo que a casa de Saul se enfraquecia. É o resultado de toda guerra. Na guerra, raramente acontece um empate. Sempre vai ter o vitorioso E o com muita derrotado. tristeza e o derrotado com mais dor ainda e mais tristeza ainda. Mas eu vou precisar de um pequeno intervalo e a gente vai entender o porquê da desnecessidade de uma guerra, seja em qualquer situação, né? Já voltamos. Então, nós voltamos e nós estamos aqui avaliando as consequências de uma guerra, seja ela qualquer, seja ela em qual tempo, seja ela para qual justificativa. Uma guerra satisfaz muito ego e uma guerra traz muitas mortes, não Muito só sofrimento, físicas, muito mas não só sofrimento. mortes físicas, É. mortes de reputação, de lembranças, de memória, história. E aqui nós estamos vendo já que nessa contagem final desse embate que acontece, 360 homens morrem entre parentes, irmãos de sangue. Então, a gente está começando a ver que realmente não tem sentido esse embate, se é que haveria um sentido. Para continuarmos esse raciocínio, eu vou ler a partir do versículo 2 do capítulo 3. Os filhos nascidos a Davi em Hebrom foram o seu primogênito Amnon, de Aquinoã, de Jezrael, o segundo Queleabe, de Abigail, que fora mulher de Nabal de Carmel, o terceiro Absalão, filho de Maaca, e a filha de Tomai, rei de Gersur, o quarto Adonias, filho de Agite, o quinto Safatias, filho de Abital, o sexto Jetraã, nascido de Egla, mulher de Davi. Esses nasceram a Davi em Hebrom. Então, se ele ficou 7 anos e meio em Hebrom, olha, A genealogia, 7 filhos, um para cada ano. quer dizer, o primeiro. Mas ele tem aqui, se ele tem 6 filhos, são 6 mulheres. É. A primeira, lembra que ele casou com Micol? Sim. Essa primeira. Filha de Saul, amigo. Não, a filha de Saul não veio com ele. Então, aqui são 6 mais 1, 7. É, Só em Hebrom. exato. E aqui já aparece o primogênito Amnon. Na verdade, em se tratando da ideologia, mentalidade reinante, quanto mais filhos, mais poder tinha. A gente vai lembrar que ele poderia ter quantas mulheres, concubinas que ele quisesse. Afinal, ele era o chefe. Mas Ok. qualquer homem poderia, né? Você tem como Como sustentar. bancar a mulher e seus descendentes, Isso. tudo É da bem. cultura da época. Sim. Muito bem. Aqui apenas para avaliar o prejuízo que essa guerra poderia trazer se continuar, ou já trouxe com aquilo que nós já avaliamos. Vamos ao versículo 6. Eis o que aconteceu durante a guerra entre a casa de Saul e a de Davi. Abner reforçava cada vez mais sua posição na casa de Saul. Havia uma concubina de Saul chamada Resfa, filha de Aías. Isbosé, filho de Saul, disse a Abner: Por que te aproximastes da concubina de meu pai? Ao ouvir as palavras de Isbosé, Abner se encolerizou e disse: Sou por acaso uma cabeça de cão que pertence a Judá? Eu uso de consideração para com a casa de Saul teu pai, para com os seus irmãos e amigos, e não te deixei cair nas mãos de Davi. E vens hoje censurar-me por causa de uma história de mulher? Que Deus me faça isso e acrescente aquilo, se eu não fizer o que Yahvé prometeu em juramento a Davi: tirar a realeza da casa de Saul e estabelecer o trono de Davi sobre Israel e sobre Judá, desde Dan até Betsabeia. Isbaal,
não ousou responder uma palavra a Abner, pois tinha medo dele. Você viu o que apareceu aqui já? Quando o rei tinha, ele morreu, mas ficou essa concubina chamada Resfa, né? Tá. Se o outro está cobiçando a concubina, é porque ele também quer o trono para ele. Por isso que o filho de Saul vai falar para ele. Por que ele está em cima da mulher? O que ele está querendo? Na realidade, o que ele quer, porque se ele consegue a mulher que foi do rei, ele pode ser rei também. Então, é interessante que aqui é o rompimento entre o Abner, que é o chefe do exército de Saul, e o filho de Saul, que foi ungido rei, né, Isbaal. Esse Isbaal é o mesmo Isbosete aqui. Depois nós vamos ver outros textos que é o mesmo filho dele aqui. Né? Então, esses são os caminhos para a unificação do poder. Então, o que vai acontecer aqui? Eles vão entrar em conflito. Por quê? Abner, ele percebe que Isbaal ou Isbosete, ele é um rei fraco, né? Acomodado, sem futuro. Então, ele já percebeu que essa dinastia não vai para frente. E aí, então, aparece a desculpa aqui, um pretexto para que se rompa essa lealdade do chefe do exército de Saul com o filho de Saul, descendente. Então, a questão da concubina, né? Então, Abner, ele propõe, então, aqui, ficar com a concubina. E a concubina as concubinas do rei era para o seu sucessor. Então, aí nós já vemos também, é o que a Melinha falou, o interesse de Abner de tomar o poder também, de ter uma posição no reino. Então, o que ele vai fazer? Ele vai, daqui para frente, com essa briga, ele fica muito irritado, porque Isbaal, o rei, ele vai se sentir ofendido, porque ele chamou a atenção, né? Isbaal chamou a atenção de Abner. Por que você quer ficar com a concubina do rei? Então, quer dizer, você tem algum interesse por trás de tomar o poder. Né? Então, aí nós vamos ver que ele rompe, então, a lealdade, não é mais leal daqui para frente à casa de Saul. E ele vai procurar, ó como ele é esperto, por luta de poder, de cargo, que ele quer um cargo. Se ele não é o rei, porque até então ele estava reinando junto com o outro é fraco, o filho de Saul é fraco. E ele que estava mandando a tribo do norte, do sul, na região de Efraim, Benjamim, aonde reinava Saul, a casa de Saul. Então, o que acontece? Agora, ele não vai ser mais fiel por causa dessa intriga da concubina aqui. E vai procurar Davi para fazer uma aliança com Davi. E é muito interessante essa história aqui, porque vai acabar causando a morte dele mesmo. Ele vai procurar a morte. Então, para entendermos, vamos seguindo. Versículo 12. Vai ser um pouquinho mais longo, mas... Gente, como confusão de guerra... Às vezes a gente passa por cima, guerra é guerra, não quero saber desses detalhes. Mas esses detalhes aqui vão trazer consequências que vai mudar todo o gerenciamento dessas tribos, dessa nação que está se formando, né? Para nós entendermos hoje Israel como a gente conhece hoje, ouve falar, se a gente voltar lá atrás, a gente vai ver que toda uma história de muita guerra e muita luta e muita perda e muito ódio e muito amor se desenvolveu, e aqui são trechos de toda essa história. Vale a pena a gente entender. Outra coisa, Ana, numa guerra que a gente vê tanto aqui, que a gente está lendo, como atualmente, quem produz a guerra não vai lutar. Exatamente, são os que ficam fora. Aqueles que querem o poder não vão à luta, seja de um lado ou de outro. Sim. Quem vai à luta são os filhos, são os jovens que vão, os pais de família que vão e vão morrer. Você viu lá que morreram 360 homens de um lado e não sei do outro. Então, quem produz a guerra é interesse de quem. Aqui mostra claramente o interesse do filho de Saul com o interesse de Davi. Né? Então, um está aqui, o outro está lá guerreando, mas na realidade um quer vencer o outro para tomar conta de tudo. É o poder é o que poder, vai. É o poder. Versículo 12. Abner enviou mensageiros para dizerem a Davi: a quem pertence o país? E ainda,
Faze aliança comigo e eu te ajudarei a reunir todo Israel em torno de ti. Davi respondeu: Muito bem, farei aliança contigo. Só uma coisa exijo de ti: não serás admitido à minha presença, salvo se, quando vieres, me trouxeres Micol, filha de Saul. E Davi mandou mensageiros a Isbosete, filho de Saul, para lhe dizerem: Entrega-me minha mulher Micol, que adquiri por 100 prepúcios de filisteus. Isbosete mandou tomá-la do seu marido Faltiel, filho de Lais. Seu marido partiu com ela e seguiu chorando até Baurim. Então Abner lhe disse: Volta, e ele voltou. Abner tinha conversado com os anciãos de Israel e lhes tinha dito: Faz já muito tempo que vós desejais ter a Davi como vosso rei. Diligenciai, então, por consegui-lo agora, porque Israel disse isso a respeito de Davi: É por meio do meu servo Davi que salvarei o meu povo Israel das mãos dos filisteus e de todos os seus inimigos. Abner falou também a Benjamim e depois foi a Hebrom expor a Davi tudo que Israel e toda a casa de Benjamim tinham aprovado. Acompanhado de 20 homens, Abner chegou a Hebrom para falar a Davi. E Davi ofereceu uma recepção a Abner e aos homens que foram com ele. Abner disse então a Davi: Vamos, reunirei todo Israel ao redor do Senhor meu rei. Concluirão um pacto contigo e reinarás sobre tudo o que quiseres. Assim, despediu Davi a Abner, que partiu em paz. Os acordos, os acertos, para ver se conseguem chegar a uma pacificação. Mas é um dando sugestão para o outro, que são dois lados que não conseguem se entender. Um trai aqui, o outro trai aqui. Finge que faz um pacto, né? Porque na realidade aqui, agora Davi fala: eu quero a primeira esposa dele, lembra? Ele matou os filisteus, trouxe lá os prepúcios, por isso a Micol foi dada em casamento para ele. Depois ele fugiu e não pôde levar a Micol. Agora ele fala: olha, eu te aceito falar com você se você me trouxer a minha esposa. E você pode ver que ela tem marido. O marido dela agora é o Faltiel. Aí o outro fala: não, ela tem que voltar para o marido. Aí ele caminha até um certo tempo com ela, e o outro fala: pode voltar para casa. Ele volta e ela segue para encontrar com ele. Vocês estão lembrados, quem acompanhou conosco nos programas anteriores, dessa guerra em que foram dizimados 100 homens e que foi dado ordem: retire o prepúcio de cada um deles para levar como um brinde de guerra. Né? É o preço. Não, é o preço pelo pagamento do isso. Casamento de Davi com a filha de Saul. Isso. Ele, para conseguir pagar esse empenho, ele teve que matar 100 homens. Tirar os prepúcios e levar. Isso. Então, aqui vem a lembrança de que Micol não foi dada de graça. Ele teve uma luta Ele teve que pagar para poder ter a esposa. E que, por sinal, não estava com ele. Né? Ele a queria de volta. Então, essa negociação com Abner é mais assim, é uma tática de Davi para conquistar o poder sobre todo Israel, de uma forma não violenta, né, de uma negociata política ali. Mas ele não é bobo, Davi não é bobo nem nada, é rápido, é ligeiro na ação. Ele prova a Abner para ver se Abner realmente está do lado dele e propõe a Abner que traga a esposa dele. E Abner, mais rápido possível, leva Micol para Davi. Né? Então, aí Davi ele vai estabelecer esse vínculo familiar com as da casa de Saul. Tudo parece de um jeito assim, essa negociata parece que está dando tudo certo para Davi ser rei, unificar já, criar esse poder central em Israel. Porém, vai haver um imprevisto nessa negociata entre Davi e Abner. Parece que está tudo certinho já, não vai ter mais derramamento de sangue, não vai ter mais batalha, porque o homem poderoso lá das tribos do norte, ele vai negociar para que Davi assuma o poder. Tanto que ele fala, ele vai lá
conversar com os anciãos. Ele está traindo o Isbosete, está traindo Está o rei. traindo o rei, porque ele mudou de lado agora. Né? Então, ele, lá no capítulo 3, 17, ele fala assim que ele foi lá em Israel, quer dizer, lá na tribo do norte, conversar com os anciãos para fazer essa negociata, né? A respeito do rei Davi, para que o rei Davi, né, ele fala até que ele já foi escolhido pelo Senhor para ser rei. Né? E aí, então, eles combinam então para que haja, mas vai haver um imprevisto nessa caminhada aí. Tá, vamos acompanhar então a partir do versículo 22, que vai tratar então do assassinato de Abner. Aconteceu que os servos de Davi acabavam de chegar da incursão transportando enorme despojo, quando Abner já não estava com Davi em Hebrom, pois Davi já o tinha despedido e ele tinha partido em paz. Logo que chegaram Joabe e toda a tropa que o seguia, foram dizer a Joabe que Abner, filho de Ner, tinha vindo e estivera com o rei que o tinha deixado partir em paz. Então Joabe foi falar ao rei e lhe disse: que fizestes? Abner esteve contigo e o deixaste partir? Tu conheces Abner, filho de Ner. Foi para te enganar que ele veio, para conhecer as tuas idas e vindas, para saber tudo o que fazes. Joabe deixou Davi e enviou atrás de Abner mensageiros que o seguiram, que o fizeram voltar, quando estava já no poço de Sira, sem que Davi o soubesse. Quando Abner chegou a Hebrom, Joabe o chamou à parte à entrada, quando já passava pela porta, sob o pretexto de falar tranquilamente com ele, e ali o feriu mortalmente no ventre, por causa do sangue de Abner, de Azael, seu irmão. Logo que Davi soube do acontecido, disse: eu e meu reino somos para sempre diante de Yahvé, inocentes do sangue de Abner, filho de Ner. Que o sangue de Abner caia sobre a cabeça de Joabe e sobre toda a sua família. Que jamais deixe de haver na casa de Joabe quem sofra de corrimento ou de lepra, homens que trabalhem na roça ou caiam à espada, homens que trabalhem na roca, ou caiam à espada ou passem fome. Joabe e seu irmão Abisaí assassinaram Abner, porque ele matara seu irmão Azael no combate de Gabaon. Disse então Davi a Joabe e a todos os que com ele estavam: rasgai as vossas vestes, cingi-vos de panos de saco e ide pranteando diante de Abner. E o rei Davi foi atrás seguindo o esquife. Sepultaram Abner em Hebrom. O rei soluçou alto junto à sua sepultura e todo o povo chorou também. Triste fim de um guerreiro. Tanto que ele vai falar guerreiro. que ele era um guerreiro, né? Matou Não podia ter um, morrido assim. agora a outro vai e mata também. Ele tinha motivos, né? Tinha motivos. Porém, Davi, ele é muito tático e ele ficou numa saia justa aqui. Por quê? Parece que foi uma armação de Davi para tomar o poder. Porque com a morte do general, ele assumiria. O outro é um rei fraco. Mas Davi sai bem, né? Mas Porque Davi é olha a praga que ele esperto. lança, olha a praga. Primeira coisa, Joabe ele chega e fica sabendo, chega em Hebrom e fica sabendo que Abner esteve com Davi e Davi despediu ele em paz. Né? E aí então ele fala: mas como é que você despediu? Ele afronta até o tio dele, porque ele é sobrinho do rei Davi, Joabe. E aí então ele arma para o lado de Abner. Abner está indo embora, Joabe manda mensagem dizendo para voltar, que ele queria falar com ele. E aí então quando ele retorna, ele mata, ele vinga então o sangue do irmão. E aí então Davi, que não é bobo nem nada, lá no versículo 28, ele vai dizer aqui, ó, quando ele fica sabendo o que aconteceu com Abner, ele fala assim, ó, no 28, eu e meu reino somos para sempre diante de Yahvé, inocente do sangue de Abner. Então, nós somos inocentes, não tem nada a ver com a morte do general. Né? E aí, então, o que ele faz? Além disso,
Então ele jura publicamente que é inocente, né? E faz recair publicamente a culpa sobre Joabe. Aí vai rasgar vestes, né? E vai Amaldiçoa ele também, né? Por ter pelo sangue derramado do outro, né? Mas ele deixa sem castigo Joabe, deixa para Deus tomar conta, porque é uma vingança de sangue, né? E aí ele faz até uma lamentação, que ele fala aí o texto, que é uma elegia, faz um funeral para Abner. Quer dizer, ele se coloca totalmente inocente com relação a isso. Por quê? Porque ele tem a pretensão de cativar os anciãos das tribos do norte. Né? Então, ele ganha simpatia dos anciãos da tribo do norte. O pessoal fica admirado de ver, olha, ele fez até um funeral para o general. Realmente ele é inocente. Ele faz uma lamentação sobre a morte do general. Você podia ler a lamentação agora. Né? No 33, 34 aqui. Mas a gente vai seguir agora. Eu posso até fazer a leitura para completar a ideia, né? Que a gente tinha dividido para não ficar tão longo e não ficar muito pesado para todos. Mas então vamos... O rei então cantou esta lamentação sobre Abner. Precisava Abner morrer como morre o insensato? Não estavam amarradas as tuas mãos, os teus pés não estavam presos em grilhões? Mas caístes como caem os malfeitores. Então morreu sem poder se defender. Então todo o povo chorou ainda mais por ele. Todo o povo veio chamar Davi para que se alimentasse quando ainda era dia. Mas Davi fizera este juramento: que Deus me faça isso e acrescente aquilo, se eu provar pão ou qualquer outra coisa antes do pôr do sol. Todo o povo notou isso e o julgou bem, porque o povo aprovava tudo o que o rei fazia. Naquele dia, todo o povo e todo Israel viram claramente que o rei nada teve a ver com a morte de Abner, filho de Ner. Disse o rei aos seus servos: não sabeis que hoje caiu em Israel um chefe, um grande homem? Eu sou ainda fraco, apesar de ungido rei. E esses homens, os filhos de Sárvia, são mais violentos do que eu. Que Israel castigue o malfeitor conforme a sua maldade. Esse é o tipo do crime que acontece, é o tipo da morte que acontece, que você chora, mas por dentro você diz, graças a Deus já foi a peste. Essa praga já foi. Mas realmente Davi não é fingido, porque ele foi pego de surpresa também. Essa armação da morte foi tudo por conta de Joabe. Mas que ele gostou. Mas né? Que favoreceu ele. E que certeza. Se ele não tivesse uma tática política, porque ele imediatamente ele reagiu àquilo, para mostrar para o povo que ele era inocente com relação à morte. Principalmente os da casa de Saul. Não é? Então aqui, e ele fala, lembra, como é que pode morrer esse general? Ele faz a lamentação, né, como ele que é um general do exército, como ele que morre como um insensato, né? Então essa lamentação, ele faz até jejum. E o povo reconhece realmente que ele ficou triste com a morte. Você vê, ele foi assassinado por traição, porque pegou ele estava desarmado. Joabe armou ele para falou ele. assim, não estava amarrado as mãos dele, os pés não estavam presos e nem foi malfeitor. Foi para meditado e matou. E agora nós vamos ver outro acontecimento importante aí. Tá, mas... É mais um caminho para ele chegar ao poder, né? Então, depois de tudo isso aí, eu fico pensando assim, na verdade, acaba-se, de certa forma, o segmento de Saul diante de Davi, porque Abner, que foi o seu general, continuava, de certa forma, aquela história entranhada em Davi de Saul, que foi um homem que a vida inteira perseguiu Davi. A vida inteira desejou a morte de Davi. E Davi, a vida inteira, perdoou esse homem, se controlou por ver nele aquele ungido de Deus. E agora, de certa forma, ele, claro, não tem nada diretamente envolvido com essa morte, mas ele vai se sentir livre daquele peso, né? Coisas de Deus.
Mas para a gente entender, nós vamos entrar depois num outro grande episódio que é preciso a gente acompanhar para a gente dar sequência a essa história linda da vida de Davi, que nós vamos vendo ser construído um grande nome da casa onde Jesus vai nascer, né? Esse nome fica perpetuado. Mas eu quero de qualquer forma agradecer nossas mestras que conduziram tão bem o entendimento dessa guerra, porque não é fácil ler livro histórico, principalmente assim, onde você tem que ter a missão de Deus por trás daqueles atos tão pesados, né? Fiquem com Deus. Muito obrigada por todo o direcionamento que vocês deram a esse programa. Eu que agradeço. Sempre muito importante, viu, Amélia e Eda, sempre muito importante essas conduções para a gente entender realmente a vontade de Deus por trás de todos esses grandes episódios de nossa história. Aguardamos vocês no nosso próximo programa e até lá, salve Maria Imaculada. Salve Maria Imaculada.